Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia, que alegria estar servindo esta manhã junto com vocês. Que alegria estar aqui adorando ao Senhor. A graça e a misericórdia de Deus é que tem nos sustentado, não é verdade? Tenho certeza que foi a graça que te acordou. Foi o poder de Deus que se aperfeiçoou nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas. Nos levantou daquela cama e nos fez chegar aqui nesta manhã para render glórias, para dar aleluia, para entregar o nosso melhor culto a Ele, não é verdade? Tem gente que veio só pela graça. Essa expressão é uma expressão lá do Brasil. Que é isso? Veio arrastado por Jesus. Seja pelo sono, pelo cansaço ou pelas fraquezas das limitações da vida. Teve gente que veio cheio de vigor da graça. Mas é essa fé que tem te sustentado. E é por conta da fé em Jesus que você não vai perecer. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Enquanto você abre aí, deixa eu aproveitar para glorificar a Deus a vida dos nossos pastores. Pastor Paulo e a pastora Mona Lisa, que me deram essa honra, o convite da pastora de estar aqui ministrando nesse dia tão especial, o Dia das Mães, o Dia da Mãe, né? Aqui em Portugal. E essa palavra, ela tem uma homenagem às mães, sim, mas ela é direcionada a toda a igreja. Uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Cumprimento os demais pastores, pastor Willi, pastor Antônio, pastor Leonil, todos vocês. São bênçãos e inspirações para a nossa vida. Eu trouxe aqui um material, já apresentei algumas vezes na igreja, e não vou demandar tempo apresentando, mas eu tenho 2 livros, o livro Eva, Edificando Vidas com as Mulheres da Bíblia, e o livro Esther. Eva trata sobre a restauração de um povo da igreja, então todas as áreas da nossa vida podem ter restauração por meio de Jesus. E o livro de Esther fala sobre serviço, sobre um chamado no reino de Deus. Então, você que quiser adquirir qualquer um desses livros, vai estar não só me abençoando, mas também vai estar abençoando a obra missionária, que nós temos trabalhos que fazemos. Então, você está abençoando não só a minha vida, mas muitas vidas. Então, vai estar lá fora e você pode adquirir no valor de 10 euros. A gente tem um MBA, ou você pode estar trazendo em espécie. Amém? Você que pode, fique de pé em nome de Jesus. 2 Timóteo... capítulo de número 1. Versículo de número 2. Versículo 3, melhor dizendo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Deixe sua Bíblia aberta em seu assento e vamos orar nesta manhã. Agora ore junto comigo, ore com fé e ore se quiser, porque orar sem querer é pecado. Ore por fé, ore de maneira que seja a melhor oração da sua vida até aqui, que hoje seja o melhor culto da sua vida até aqui. Nós não temos a certeza do dia de amanhã, nem se chegaremos à noite. Nós não temos certeza de nada. A única coisa que nós temos é o aqui e o agora. E que ele seja o melhor momento para você adorar a Deus. Estenda suas mãos e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós estamos aqui em tua presença. Como já ouvimos o Senhor ministrar e falar ao nosso coração de maneira poderosa. Mas cremos, Senhor Deus, que pela tua palavra agora, o Senhor vai entrar no íntimo e profundo do nosso coração, do nosso entendimento, para tratar conosco tudo que nós precisamos para sermos uma igreja que vela e santa e que tem zelo pela tua palavra, pela tua obra e por tudo aquilo que o Senhor nos confia. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã tu possas se manifestar com poder e glória neste lugar. O querer e o efetuar a ti pertence. Eu não tenho, eu não posso e eu não faço, mas tu és o Deus Todo-Poderoso que está sentado em teu alto e sublime trono, em tua destra toda justiça, e o Senhor pode operar todas as coisas do céu, na terra e embaixo da terra. Então que toda potestade, todo grilhão, tudo aquilo que torna cativo a
mente dos meus irmãos, as nossas mentes ao centro da tua vontade, que caia por terra agora no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que haja unidade de pensamento, que a tua palavra venha trazer clareza, coerência e unidade de propósito nesta manhã. Levante neste lugar pessoas fortes, mães fortes, filhos ainda mais fortes para a glória do teu nome. Aqui é a tua igreja, o teu povo que clama e que confia que o Senhor é aquele que capacita, é aquele que derrama o teu poder, é aquele que fala no íntimo. Então, Senhor, em nome de Jesus, que seja feita somente a tua vontade nesta noite. Nós abrimos mão dos nossos planos, nós abrimos mão das nossas metas, nossos objetivos, dos nossos esboços e confiamos na tua vontade. É isso que nós oramos nesta manhã em concordância e agradecemos no nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Sente dando glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito especial. E apesar de não ter muitos versículos que tratem da mãe Eunice e da avó Lloyd, é apenas um versículo em toda a palavra de Deus que vai falar sobre essas mulheres. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1. Vai falar do momento em que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, vai se encontrar com Timóteo, um jovem que carregava um bom testemunho na sociedade. Tudo isso relata o comprometimento que as suas mães, que a sua mãe e a sua avó tiveram em educá-lo. E eu preciso que você tenha consciência de uma coisa neste momento. Muitas vezes na nossa vida e na nossa caminhada, nós vamos acreditar que sermos boas mães, sermos bons servos de Deus, sermos uma igreja que glorifica a Deus, são pessoas que contêm em si quantidade de obras, mas Deus nunca se importou com a quantidade do serviço, com a quantidade da obra, mas com a qualidade ao qual a entregamos. E não estamos aqui para dizer e para reconhecimento próprio, e nem para que as pessoas reconheçam, apenas um versículo que vai reconhecer o serviço daquelas mulheres, apenas um versículo registrado que vai identificar que aquelas mulheres tinham valor para a igreja, mas sobremodo elas tinham valor para Deus. Isso traz à nossa vida uma aplicação muito clara, é que muitas vezes nós esperamos grandes reconhecimentos, nós esperamos grandes obras, para então nós trazermos a qualificação do nosso serviço, mas o que Deus fala conosco nesta manhã, é que não importa a quantidade daquilo que você está fazendo, não importa se há muito ou pouco reconhecimento, o que precisa estar fixado no meu e no seu coração, é que Ele precisa se agradar, Ele precisa receber, Ele precisa aprovar. Não interessa se tem muitos livros publicados, não interessa se tem muito dinheiro, não interessa se trabalha em todos os departamentos da igreja, não interessa se tem 10 filhos, se tem um filho, não interessa quantos frutos você tem gerado no reino de Deus. O que interessa para Deus é aprovado por mim? Tem qualidade? É santo? É puro? Porque se tem trabalho diante de Deus que é aprovado por Ele, não interessa o reconhecimento humano. A gente vê que na nossa vida, muitas vezes trabalhamos para ter reconhecimento na sociedade, reconhecimento na família, reconhecimento pelo chefe do trabalho, mas que nesta manhã a nossa mente esteja ligada diretamente ao trono do céu e a gente possa fazer uma pergunta retórica. O que é isso? Perguntarmos a nós mesmos sem precisar expressar a resposta da nossa boca: será que Deus tem reconhecido e se agradado daquilo que eu tenho feito? Nós estamos falando de uma mãe, e mãe na sociedade se tornou um estigma, se tornou um dogma, não positivo este, mas negativo. Nós estamos vivendo o pós-secularismo, nós estamos vivendo a pós-modernidade. Sabe o que isso significa? Que os valores cristãos, os valores prezados pela palavra de Deus, já não tem mais valor para o mundo, mas continua tendo valor para Deus, continua sendo os pilares de conduta, de moral e de caráter da igreja.
O mundo diz ser mãe é cafona. O mundo diz ser mãe é patriarcal. O mundo diz, o feminismo fala que ser mãe não tem mérito nenhum. Que bom é ser dona do próprio corpo, é fazer o que quer, é abortar quando quer. Mas isso é artimanha de Satanás. Isso é cilada de Satanás. Bom mesmo é gerar vida. Bom mesmo é gerar frutos para a glória de Deus. Bom mesmo é ser mãe, é cumprir com a ordem de Deus para a mulher. Aplauda Jesus, porque você tem uma artimanha de Satanás, é desvalorizar as obras da mulher e as obras de Cristo. E eu trouxe esta palavra aqui baseada naquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração para te encorajar, para trazer à sua memória o valor que tem aquilo que você faz e as obras que Deus te confia. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui de uma mãe de maneira literal, a Eunice e a Lloyd, que era a avó. Mas se você olhar para o contexto da palavra de Deus, nós vamos falar da primeira mulher que o Senhor criou, Eva. A primeira mulher recebeu uma ordenança junto com Adão. E lá no Éden, quando Deus criou eles, a sua imagem e semelhança, Deus deu 2 ordens, e a gente é muito bom em pregar o fruto proibido. E é verdade, existe o fruto proibido da palavra do conhecimento do bem e do mal, da desobediência que nós não devemos cometer. Mas existe uma segunda ordenança que é pouco ministrada. E a ordenança de Deus para Eva foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. Como é que enche a terra se eu sou a primeira mulher? Como é que enche a terra se não tem mais nenhum outro ser humano a não ser Adão? Através da unidade da constituição do casamento. Através do casamento, a bênção de ter filhos é a única maneira que a mulher tem de encher a terra. De maneira física, de maneira literal, é tendo filhos. E veio a sua descendência. E toda a descendência veio reverberar em mim e você hoje. E a terra é cheia, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então há uma ordenança clara de Deus para que nós venhamos a gerar frutos. Mas há uma tipologia clara na palavra de Deus. O que é isso? Uma referência em Eva que nos liga diretamente à igreja de Cristo. Porque a obra que Deus operou em meio a Eva, edificando ela do primeiro Adão, foi a mesma obra que Cristo fez. Não, foi superior à de Cristo. Qual foi a obra que Cristo fez no Novo Testamento? Deus, por meio do seu Filho unigênito, separou a igreja. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, edificado a igreja, ele trouxe um fundamento para nós, a nossa fé. E Efésios capítulo 4 nos diz que, da mesma maneira que a esposa deve ser submissa ao seu marido, e ele deve amar a igreja como Cristo a amou. Aqui o apóstolo Paulo termina o contexto dizendo: este é um mistério, o mistério entre o casamento de Cristo e a sua noiva, o mistério entre Jesus e a sua igreja, Jesus e o seu povo. Sabe o que isso significa? Que da mesma maneira que uma mulher foi chamada por Deus para gerar filhos físicos e literais em seu ventre, para encher a terra e obedecer uma ordenança de Deus, da mesma maneira em Cristo Jesus, nós como igrejas, indivíduos, homem e mulher, fomos chamados por Deus para gerarmos frutos no reino, para gerarmos obras santas, para sermos serviço diante de Deus. Então que nesta manhã você possa ter a consciência de que Deus te chamou para crescer, para frutificar, para encher a terra com aquilo que Ele te confiou. Se você é mulher, deixa Deus utilizar o teu ventre para que você gere profetas. Se tem alguma mulher estéril aqui nessa noite, que pelo nome de Jesus teu ventre venha ser curado aqui agora. Se tem alguma mulher aqui que abortou e desesperançou em ter filho, que em nome de Jesus você seja curada aí agora. Mas que a igreja nesta manhã se levante de maneira poderosa, homens e mulheres entendendo que Deus nos confiou uma palavra, e a palavra é: crescei, multiplicai e enchei a terra com os teus dons e os teus talentos. Parábola dos talentos fala que os servos daquele senhor, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou,
Mas aquele que recebeu apenas um talento, um dom, um ministério, este decidiu enterrar. Porque olhava para o seu senhor e via que era um homem muito carrasco. E para não ser roubado, ou para que ele não perdesse, ele decidiu enterrar o seu talento. Mas nesta noite, é noite em que o Espírito Santo está cavando a terra do teu coração. Nesta manhã, melhor dizendo, é a manhã que Deus está desenterrando os dons e talentos que muitos aqui colocaram embaixo da terra. É manhã de Deus falar para mim e para você: cadê o teu dom e o teu talento? Eunice tinha apenas um versículo que falava sobre o seu chamado: ser mãe, edificar o seu lar, ser uma mulher que cuida do seu filho. Um versículo que reconhecia a obra que ela executava. E você aí dizendo: mas eu só recebi um talento, eu tenho tão pouco, eu não posso servir, eu não posso fazer, eu não tenho toda a habilidade, eu não sei falar grego, hebraico, eu não tenho teologia, eu não tenho CD gravado, nem existe mais CD, single, sei lá mais o que das quantas. Você está aí dizendo todas as tuas limitações para não servir. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: pode ser pouco, mas se tem qualidade, eu faço gerar coisas grandes. Pode ser pouco, mas se tem qualidade, sou eu que dou o crescimento, sou eu que faço multiplicar, sou eu que faço encher a terra. Se é para bater, irmão, ajuda a irmã aí. A irmã bateu palma, glorifique ao Senhor. Não deixa a bichinha constrangida não. Sabe qual é o problema? A gente espera ter muito para servir. A gente espera ter muitas condições financeiras para gerar filhos. Eu lembro que quando eu casei com o meu esposo, a gente não tinha nada, literalmente nada. Diga assim, nada. Mas a gente tinha uma fé. Diga assim, nada. Mas tinha fé. E Deus nos deu. Mas não é tudo que é material. É tudo que a gente precisa. Fé. Fé é o que a gente precisa para vencer todas as coisas. E o que você precisa nessa manhã é entender isso, que a tua fé vai gerar em você coisas tão grandes que aos olhos humanos pode ser apenas um talento, aos olhos humanos pode ser apenas um filho, aos olhos humanos pode ser apenas um chamado, uma missão, um propósito, mas para Deus está gerando coisas grandes e extraordinárias. Deixa eu te falar uma coisa: o nome Eunice significa vitoriosa, e nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Não é por acaso, é porque a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, aquele que nos deu a vitória na cruz do Calvário, aquele que nos deu a vitória sobre a morte, aquele que nos deu a vitória sobre a carne. Nós fomos chamados para uma vida vitoriosa. E isso não se trata daquilo que nós temos na terra, mas daquilo que já recebemos do céu. Nós estamos falando de uma mulher que gerou Timóteo. E não apenas gerou Timóteo, mas educou nos princípios da palavra. Nós entramos agora no contexto da história. E o contexto da história nos diz que Timóteo, além de ser jovem, ele tinha bom testemunho. Ele tinha uma mãe, uma avó, que eram judias, mas elas se tornaram prosélitas, convertidas ao cristianismo em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E ao conhecer a Cristo, não aceitaram viver da mesma maneira, mas decidiram influenciar de alguma maneira, nem que fosse dentro do seu próprio lar. Mas todos precisariam saber da fé que elas carregavam, da fé que elas continham em seu coração. E de maneira muito clara, eu preciso que você olhe para essas mulheres da maneira que a sociedade olha para as mães no dia de hoje. Qual é a maneira que a sociedade olha para as mães donas de casa? Ah, deve ser ótimo ser dona de casa, passa o dia todinho descansando enquanto o marido trabalha. A primeira coisa que eles pensam é essa: e rapaz, eu sou uma dona de casa, e eu vou te dizer uma coisa, não tem um momento que eu consiga nem escovar o dente em paz. É muita coisa para fazer, nunca acaba, o prato nunca acaba. Alguém mais aqui? Alguém? Glória a Deus, porque o prato nunca acaba naquela pia. Mas a sociedade diz o quê? Vergonhoso, não está pensando no futuro.
Não pensa na aposentadoria. Não pensa naquilo que está conquistando. Porque para o mundo moderno, para a sociedade que vive nos costumes do mundo, empoderamento feminino é você ser boa profissionalmente, é você crescer financeiramente, é você conquistar o mundo. Mas quando você passa a vida conquistando o mundo, tem muitos perdendo quem está em casa, tem muitos perdendo a intimidade, a comunhão com Deus. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que dão mais valor às coisas do mundo e estão perdendo os de casa, esse é pior do que o incrédulo. Pior do que o incrédulo. O mundo diz que esse é o tipo de empoderamento. O mundo olha para a igreja e diz que cafona pegar a Bíblia de papel e botar embaixo do braço. O mundo olha para a igreja se deslocando no domingo pela manhã, você e a sua família adorando ao Senhor, e diz: povo que não sabe o que está fazendo, está perdendo a alegria da vida. Um povo que está perdendo tempo de ganhar dinheiro, de descanso, de assistir uma novela, um Netflix. Eita, povo que não sabe o que está fazendo. Isso é o que o mundo diz. Mas nós sabemos que empoderamento feminino, o empoderamento da mulher, o empoderamento da igreja não está baseada na opinião do mundo, mas no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E ele diz que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e ele diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, e ele diz que ele é a alegria da nossa salvação. A palavra de Deus diz: ele é a providência, ele é o recurso, ele é a proteção, ele é o que nós precisamos. Mas sabe qual é o problema? É que quem vive no mundo pensa no amanhã, que nem tem. E a palavra de Deus diz que o amanhã a Deus pertence, só Ele tem o domínio das estações, das eras e do tempo. A Ele pertence. Então, qual é o problema da igreja? O problema da igreja é sempre querer viver o amanhã e esquecer do aqui e do agora. A gente vive pelo aqui e o agora. A gente vai deixar de se planejar? Não. A gente vai deixar de fazer as coisas corretas? Não. A mulher pode sim trabalhar para ajudar o seu marido? Pode. A igreja pode sim crescer neste mundo? Pode. Porque a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. O que não pode? Perder a primícia do teu coração. O que não pode? Perder a prioridade que há no teu coração. O que não pode? Essas coisas tomarem o trono que é de Deus. Que haja nesta manhã o equilíbrio do Espírito Santo sobre nós. Equilíbrio para que a gente entenda o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado, que é a nossa casa, é a nossa família. Que a gente possa ter equilíbrio para saber equilibrar a família, a igreja e as atividades seculares. Que o Senhor reine sobre todas as áreas. Que o Senhor seja glorificado em todas as áreas. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Equilíbrio para a igreja. Muitos lares se perdendo porque as mulheres pararam de dar valor àquilo que Deus chamou para ser valorizado. Muita gente na igreja se perdendo, homens, famílias se perdendo. Por quê? Porque deixaram de cuidar das suas casas para cuidar da casa de outros. Muita gente se perdendo porque deixou de cuidar do seu chamado, da sua família, para cuidar do que está no mundo. E o que a gente aprende com Eunice, o que a gente aprende com Lloyd, é que elas valorizavam algo que para aquela cultura já era anormal: educar os filhos. E educar no caminho de Deus. Era uma cultura tanto judaica como greco-romana, que os pais, os homens, educassem seus filhos na lei, na religião que eles professavam. Isso era a função do homem. Mas a gente vê mulheres que não estão procurando desculpa ou argumento para dizer o porquê não fazem, mas estão procurando solução para dizer o porquê estão fazendo. Que nessa manhã a igreja do Senhor pare de arrumar desculpas e argumentos porque deixam de fazer alguma coisa. A obrigação era de fulano, era que não sei quem estava escalado, era porque X ou A ou B ou C, eles que deveriam estar fazendo. É função do pai, é função da mãe. Que a gente possa entender uma coisa: não é sobre arrumar desculpas, é sobre encontrar solução. Deus nesta manhã te dará solução para executar aquilo que Ele te chamou para fazer.
Seja a solução aonde Deus te plantar, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho ou aqui na igreja, onde o Senhor te plantar, que você seja a solução e não o problema. E o pai daquele menino era da cultura grega. E sem entrar nos detalhes da cultura grega, mas você sabe o que isso significa. Sabe o quê? Prostituição, idolatria. Sabe o que isso significa? O mundo que nós estamos vivendo. E a gente precisa fazer uma escolha. Vamos educar os nossos filhos. Vamos ter um chamado, um serviço, um ministério na casa de Deus. De maneira que a gente vai estar mostrando o que é a cultura da palavra de Deus. Ou vamos ser influenciados pela cultura do mundo. Nós vamos mostrar a eles o que é a verdade da palavra. O que é a verdade do evangelho. O que é aquilo que o Senhor nos pregou, ou que o mundo está dizendo que é certo, o que é errado. O mundo diz que é certo viver debaixo da ideologia de gênero, mas a palavra de Deus diz que é macho e fêmea, e a gente precisa ensinar aos nossos filhos sem temor, mas com ousadia, com coragem. A palavra de Deus diz que Ele é quem cuida dos seus filhos. Se eu vou viver um dia, 10 dias, 20 dias, se eu vou viver 1000 anos, só o Senhor quem sabe. Mas uma coisa é, eu não posso ensinar outra palavra que não seja esta. O que você tem ensinado? Qual é a influência que você tem gerado? O que você tem feito no reino de Deus? Tem gerado costumes gregos? A cultura grega é aquilo que tem posicionado dentro do teu lar? Ou você é uma mulher, um homem que se levanta dentro da sua casa, dentro do seu serviço, para glorificar a Deus e mostrar: aqui não, aqui droga não entra, aqui não, fornicação não entra, aqui não, prostituição não entra, mentira não entra, fofoca não entra, aqui não, aqui só é palavra, aqui só é verdade, aqui só é santidade. E uma coisa a gente sabe: pode ensinar o que for de bom, a criança vai aprender pelo exemplo. Os discípulos ao qual Deus te permite alcançar vão aprender pelo teu exemplo. Mas a decisão da vida é deles, e o juízo final é Deus quem vai olhar para as obras de cada um e dizer o que cada um merece. Deus sabe quem é joio e Deus sabe quem é trigo. Deus conhece todos e o que estão produzindo. Mas você precisa ter a consciência pura, como o apóstolo Paulo disse: eu tenho uma consciência pura do serviço que eu tenho feito diante de vocês. E a consciência pura é saber que você está fazendo o que Deus mandou fazer. Se o filho, se os discípulos, se o departamento do UNA, se o departamento infantil, se naquele trabalho as pessoas não querem fazer o certo, não interessa, mas você fez. No grande dia você vai dar conta das suas obras. Você não vai dar conta da do vizinho, você vai dar conta da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Caim e Abel é um grande exemplo de quem recebeu a mesma educação, mas tomaram escolhas diferentes. Por isso que às vezes a gente vê filhos, uns que mesmo sendo de uma família sacerdotal, de uma família de pessoas cristãs, eles podem diferentes tomar posições diferentes. A gente vê os filhos de Eli, os filhos do próprio Samuel. Foram filhos que tiveram educação dentro do templo, mas eles tomaram as decisões de fazer aquilo que queriam. Mas uma coisa é certa: Samuel não recebeu nenhuma condenação de Deus a respeito da sua educação. Já Eli, a sua casa perdeu a linhagem, porque ele era complacente com o pecado dos seus filhos. Sabe o que isso significa? Deus vai olhar para mim e vai dizer: você é complacente com o pecado do seu filho? Ou você é alguém que se levanta como profeta no seu lar para dizer: eu vou pregar a verdade e não vou me anular dela, vou pregar com amor, com temor, com amor e com temor, mas não me ausentarei da verdadeira fé. Vão tomar decisões diferentes, mas que nós sejamos mulheres, que nós possamos ser uma igreja que não desiste dos seus filhos, mesmo os que já estejam mortos. A palavra de Deus diz em 1ª e 2ª Reis, capítulo 4, o filho da Sunamita faleceu, mas ela disse assim: eu não desisto do meu filho. A enfermidade alcançou até que aquele menino morreu. Ela pega aquele filho e coloca em seus joelhos. O menino continua morto, e ela para e pensa: o que eu posso fazer? Mas eu não vou enterrar esse menino, eu não vou jogar ele numa cova, eu não vou jogar ele lá naquele lugar, naquela terra, eu não vou enterrar aquele dom, eu não vou enterrar aquele talento. O que eu posso fazer? Esta é a manhã que Deus separou para falar conosco e dizer assim: não importa o que está morto agora, o que importa o que você vai fazer a respeito disso.
Ela olhou para aquele menino morto e disse: eu vou atrás do profeta, eu vou atrás da palavra de Deus, mas eu não vou sair de lá sem que o meu filho seja de novo a vida. Você precisa olhar para o seu filho, para a sua família. Você precisa olhar para o seu chamado, para o seu talento, para a sua fé, para o seu serviço nessa manhã e dizer assim: eu não aceito uma fé morta, eu não aceito uma fé morna, eu não aceito nada disso. O que eu quero? Desenterrar o meu talento, encher o meu odre. O que eu quero? Que a minha lamparina tenha tanto azeite que pode demorar muito tempo, mas quando o noivo chegar, ele vai me encontrar no lugar certo, do jeito certo, para a glória do seu nome. Hoje é uma manhã que você está recebendo vida da parte de Deus, vida no teu coração, vida no teu chamado, vida para ser boa mãe, vida para ser boa serva. Tem mãe ruim, tem Jezabel, tem uma igreja ruim, tem a igreja que levanta altares de Betel, tem igreja ruim, tem povo ruim, mas no grande dia não é sobre o que eles vão fazer, não é sobre o que eles fizeram, não é sobre o que eles fazem, é sobre aquilo que eu fiz. Se Jezabel faz coisa errada, o problema é dela, vamos orar para que Deus converta, mas ela morreu de uma morte muito terrível. Se tem igreja que faz coisa errada, que Deus cuide dela, intercederemos por ela, mas é o Senhor quem velará pelas suas obras. O que interessa é o que eu faço diante de Deus. Deus está trazendo vida àquilo que você enterrou. Deus está trazendo vida para os teus filhos que podem estar mortos nas drogas, filhos afastados. Deus está trazendo vida para ventres. Deus está trazendo vida para chamados. Nesta manhã é manhã de Deus trazer vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que pode trazer a solução para essa dor, solução para essa enfermidade. É Ele que pode trazer a solução. Então, se vão ouvir o teu ensinamento ou não, aí é com Deus, mas você tem a integridade, a consciência pura do que você fez agradou a Deus. E a gente vai ver que nessa palavra, tendo apenas um versículo falando sobre a sua vida, citando o seu nome, a gente aprende um princípio maravilhoso. É que a gente não precisa de grandes coisas, o que nós precisamos é fazer com excelência aquilo que Deus nos deu. Porque elas pegaram aquela missão de ser mãe e fizeram com zelo e com excelência. Para a sociedade parece pouco, mas para Deus é muito. Aquilo que a sociedade diz que é pouco na sua vida, para Deus tem muito valor. A palavra de Deus diz em Tito capítulo 2 que as mulheres devem amar os seus maridos, serem boas donas de casa e cuidarem dos seus filhos. Provérbios capítulo 14, a palavra de Deus diz que a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. A igreja edifica o reino de Deus. É a igreja que é responsável em zelar pelos filhos espirituais que Deus concede. Então nós precisamos entender uma coisa: a despeito do tamanho, o que vale é a essência, a excelência do serviço. Não importa qual departamento você está. Se você está escalado para limpar o banheiro, ou se você está escalado para pregar a mensagem, que qualquer atividade seja feita com excelência, de tal maneira que os teus feitos serão reconhecidos pelas pessoas, serão absorvidos pelos discípulos e vão ser gerados grandes testemunhos. Através de você, aquilo que parece pouco para a sociedade, Deus está gerando em muito. Timóteo foi escolhido pelo apóstolo Paulo pelo bom testemunho, para ser não apenas companheiro de uma viagem missionária, mas companheiro de vida. Tá, o apóstolo Paulo, o maior implantador depois de Cristo da igreja, da obra missionária, daquilo que Deus chamou para o povo fazer. Ele olhou para Timóteo e disse assim: meu filho. Ele não olhava para ele como servo, como discípulo apenas, mas como filho. Timóteo recebeu autoridade sobre grandes líderes. E a epístola pastoral de Timóteo fala sobre isso. O encorajamento do apóstolo Paulo para aquele filho, para aquele jovem que apesar de pouca idade foi chamado para pregar contra as falsas doutrinas. O que significa isso? Religiões que pregam que para ser salvo tem que pagar indulgências. O que significa isso? Religiões que dizem que se você oferecer um sacrifício de animal, você vai ser próspero. O que significa
significa isso? Falsas religiões, falsos ensinos, que até estavam entrando dentro da igreja. E Deus levantou pelo apóstolo Paulo este jovem Timóteo para exortar e para edificar a igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo na epístola pastoral? Ele estava dizendo o seguinte: olha, Timóteo, vai se levantar muita gente contra você, mas seja encorajado pela fé a não desistir, a não parar pela perseguição. Eu te levantei para que você seja instrumento de edificação, para exortação e também para levantar outras pessoas. Timóteo foi conhecido como um jovem que abalou a estrutura da igreja, porque ele quebrou os protocolos do que era idade adequada para serviço, idade adequada para fazer as coisas. Mas o que importava não era a idade que ele tinha, mas era o comprometimento com o serviço, com a qualidade, com a entrega dele. Ele recebeu apenas um convite para a viagem missionária e ele fez daquilo a maior oportunidade da sua vida, porque ele aprendeu a ter uma fé genuína. Sabe quando a gente vai aproveitar as oportunidades de Deus? Quando nós tivermos uma fé genuína. Fale comigo, uma fé genuína. Aquela mulher tinha uma fé genuína que passou para os seus filhos. E você pode não ter nascido numa casa cristã, você pode não ter nascido numa casa que prega a palavra do evangelho, mas através de você uma geração está se iniciando. Através da tua família, da tua casa, Deus está levantando uma geração. Você não precisa de 10 filhos, muitos filhos como aquela Penina tinha. Você precisa ter um filho como Ana, consagrado diante do altar. Um talento como Ana, colocado diante do altar. Você só precisa ter um ministério, um chamado. Um segundo da sua vida vale mais do que 1000 anos no mundo, na presença de Deus. Sabe o que isso significa? Deus está olhando para aquilo que você está entregando hoje. Você está com sono? Desperta aí. Balança na cadeira. Só não dorme agora. Desperta. Desperta. Porque a parábola das 10 virgens fala das nécias e das prudentes. Aquelas que dormiram e aquelas que aproveitaram para encher as suas lamparinas com mais azeite. Escute isso, que eu já estou chegando ao fim. Mas aquelas mulheres, além de gerarem uma geração que, apesar de ser apenas um filho, mas através de um filho, todo um povo foi influenciado. Eu preciso que você escute agora. Através de um filho que Deus deu a Abraão, a promessa messiânica se estabeleceu. E a gente vê Romanos capítulo 4 dizendo para nós que da mesma maneira que Abraão, pela fé, creu, foi-lhe imputado por justiça, foi-lhe dado a paternidade do pai da fé, porque ele creu sem ver, ele ouviu e sua fé foi exaltada para Deus. E ele ouviu e ele, pela fé, ele entendeu. E a palavra de Deus nos diz que pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus, nós somos edificados, elevados à comunhão com Deus. Abraão recebeu essa palavra. E em Romanos capítulo 4 diz que nós, da mesma maneira, pela fé, nós ouvimos falar de Jesus. E não precisamos ver a cruz, não precisamos ver os pregos, não precisamos ver o sangue escorrendo, não precisamos ver ele ressuscitando, não precisamos ver nada disso para crer que pela fé, que não precisa ver para crer, mas ouvimos que ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, que ele vai retornar para buscar a sua igreja e todo olho verá. Aquele que crê pela fé, que ouve, mas que não precisa de sinal, este no grande dia vai ver. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15 que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados em corpo glorioso. Sabe o que isso significa? Que até quem já morreu vai ver, até quem já morreu vai ver, até quem já morreu vai ver, mas todos vão ver a nossa fé sendo estabelecida, a igreja sendo confirmada e o nosso rei, o nosso Jesus sendo glorificado. É pela fé. Irmão, se você não se alegrar, é pela fé. Diga, é pela fé. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1.
A fé é o firme fundamento Jesus amado. A fé é o firme fundamento das coisas que se e das coisas que não se. Sabe o que é fundamento da fé? Jesus. Não existe fé na minha capacidade humana. Não existe fé no meu dinheiro. Não existe fé naquilo que o homem faz. Não existe fé em coisas ou em pessoas. A verdadeira fé é sobre aquilo que nós estamos esperando e sobre aquilo que não podemos ver. Nós esperamos o nosso Deus. Não podemos vê-lo, mas veremos. A fé é ter a certeza do firme fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Quem é? Eu vou repetir e vou contar até 3. Se você tem certeza de quem te chamou para sentar nessa cadeira, você vai gritar, você vai falar na maior alta voz. Se você é tímido, receba ousadia aí agora. Eu vou contar até 3. Irmão, em nome de Jesus, pensa direitinho quem é o autor e consumador da tua fé. Quem é o fundamento de quem tem te sustentado? Eu não contei até 3, igreja. Eu sei que vocês estão animados. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Jesus! Foi até bonitinho. Mas ele merece mais. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... Jesus! Você está com vergonha de professar esse nome? Cadê a ousadia, a alegria, a felicidade de dizer Jesus? É Jesus. Eu vim de uma região, irmão, que para ser crente, o povo falava Jesus e o povo olhava do lado assim e dizia: meu Deus, tenha misericórdia. E eu dizia: oh glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és grandão. Jesus, esse nome tem poder. Esse nome tem autoridade. Esse nome tem respeito. A palavra de Deus diz que o inferno obedece. A palavra de Deus diz que a terra treme e os montes fumegam. A palavra de Deus diz que os anjos o servem. A palavra de Deus diz que ele está sentado à direita de Deus. A palavra de Deus diz que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus. Fundamento é estrutura, base, alicerce de uma construção. E a minha pergunta é: aonde está a sua fé em Jesus? O fundamento é Jesus? O que está sustentando esse púlpito é Jesus? De maneira metafórica, simbólica, tá bom? Para depois não dizer que eu estou espiritualizando esse púlpito. Escute só. Vamos trazer o exemplo desse púlpito. Se a base é firme, se tem estrutura, não tem como a mesa cair. Se a tua família e a tua casa está fundamentada em Jesus, se Ele é a base, se Ele é o alicerce, se Ele é a construção, não tem como dar errado. Escute só, fundamento fala de estrutura. E a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 2, do 4 ao 5, diz o seguinte: que Jesus é a pedra rejeitada, a pedra viva, o firme fundamento, que os homens rejeitaram, mas era escolhida de Deus. Jesus é o fundamento da fé. Não é deuses pagão de barro, não é indulgência, não é cartomante, não é horóscopo, não é ideologia do mundo, não é constituição do mundo, mas é a palavra de Deus. Jesus é o fundamento da nossa fé. Ele é a pedra, Ele é o fundamento. E como eu tenho essa fé? Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós fomos salvos pela graça. E isso é um dom gratuito de Deus, que por meio do seu Filho permitiu que nós recebamos salvação. Foi o Filho por meio do Filho. E quem crê no Filho, se cumpre o que está escrito em João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aquele que tem fé, aquele
aquele que deposita a sua fé em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que a tua família não foi destruída? Sabe por que você ainda não tirou a vida? Sabe por que você não morreu? Sabe por que você ainda está de pé? É porque Jesus é a tua força. É porque Jesus é a tua estrutura. É porque Jesus tem te sustentado. Balança a irmã do lado. Balança o irmão do lado e diz assim: Jesus tem te sustentado. Mas o texto nos traz um chamamento importante. Porque diz que um grande homem, como o apóstolo Paulo, traz à memória a fé de Paulo, a fé de Timóteo, que foi baseada na educação da sua mãe, que não foi uma educação que ficou preocupada em dar vara, porque tem muita mãe, tem muita gente que é bom em dar vara, que é bom em bater, é bom, mas não sabe o que é educação, não sabe o que é amor. E eu estou falando como uma mãe que antes de ser mãe tinha um pensamento, depois que eu virei mãe, meu pensamento mudou. E eu entendo que uma criança não tem consciência do que um adulto tem, que a nossa vara seja da condução, da educação, e não da força e da violência. A vara, que a palavra de Deus diz, é a condução de uma família, a condução de um chamado, a condução de um discípulo, a condução de um filho para o caminho correto. Mas que você tenha a sua comunhão com Deus para seguir a educação como você achar que é certo ou que é errado. Eu não estou aqui para lhe dizer isso, mas estou trazendo um alerta sobre isso. Mas fala que um grande homem de Deus foi marcado pela fé de uma pequena mulher, que é menosprezada pela sociedade, mas tem valor para Deus. Uma mãe dona de casa que faz comida, lava a roupa, educa um filho, arranca os cabelos, não tem tempo de fazer uma unha, mas as unhas dos filhos estão cortadas. Uma dona de casa que passou a sua vida toda ensinando aos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa, e tinha o prazer de quando o marido chegasse do trabalho, estava um café pronto, estava um bolinho cheirando na casa. Tem o prazer de cuidar da sua família, cuidar do seu filho. Alguém que dá valor ao aqui e ao agora, aquilo que tem mais valor do que qualquer coisa, porque dinheiro você pode conquistar no mundo, mas um lar, uma família edificada no fundamento certo, só Jesus pode dar. E aqui tem uma mulher simples, pequena, que é lembrada por um homem grande, marcou a vida de um homem grande, de um chamado grande. Sabe o que é isso? Quando é feito com amor e qualidade e excelência, aquilo que você tem na mão, ela marca não só a vida de quem está na tua casa, ela marca gerações e ela marca gente grande. Deus me trouxe aqui como profeta e eu não saio daqui sem liberar. Deus me trouxe aqui para te dizer: tuas atitudes podem ser pequenas, aquilo que você está fazendo pode ser pequeno, mas está gerando marcas, está gerando memórias em gente grande. Deus me trouxe aqui para dizer com muita autoridade: eu vou colocar seu nome na memória, na oração de gente grande. Eu vou colocar os teus feitos, as tuas obras. Se você crer, receba. Se não crer, receba também. Porque vai acontecer. Vai ter gente grande chegando para falar: lembrei de ti, lembrei das tuas obras, lembrei do teu serviço, lembrei do que você faz. Pastor, o senhor me dá 5 minutos? Ele olhou com a cara assim: eu sou 5, misericórdia. 5 minutos. Escute isso. Ela marcou gente grande, mas que fé era essa? Uma fé não fingida. E aqui o grego fala que a palavra fingida remete diretamente a uma coreografia, a um personagem, a um ator. Que Deus nos livre de sermos pessoas, cristãos que estão atuando dentro da igreja. Que Deus nos livre de sermos crentes que acham que estão enganando a Deus. Que Deus nos livre de sermos pessoas que sentam nessas cadeiras, levantam as mãos para adorar, mas o coração já foi entregue a outros deuses. Que Deus nos livre de ter uma fé fingida, mas que Ele olhe para nós
e veja uma fé genuína. Sabe qual é a diferença? É que um é artista. Uma hora a novela acaba. Uma hora o fim chega. E você pode fingir para todo mundo que é crente. Pode fingir no Instagram. Você pode compor hinos lindos, pregar maravilhosamente bem. Você pode fazer de tudo. Mas se Deus olha para você e diz: fé fingida, você perdeu tempo. Mas se Deus olha para você e diz: essa fé não é fingida. Se há o testemunho de um homem de Deus, de uma igreja, de um povo que olha e diz: não é uma fé fingida. Não é uma fé fingida. Que fé é essa? Está em Tiago capítulo 2. Que a fé genuína, ela produz boas obras. Sabe o que é isso? Que aquilo que eu carrego, Jesus, no meu coração, não tem como não ser revelado naquilo que eu faço. E aquilo que eu faço não tem como ser algo genuíno, de uma fé verdadeira, se não for produzido no meu coração com uma fé verdadeira. As nossas obras, o nosso serviço, o nosso coração, tudo em nós precisa professar uma fé verdadeira. E para finalizar, a fé verdadeira é aquela que está em Jesus, para a salvação da sua alma, para a salvação daquilo que Ele tem de mais precioso. O mundo pode te rejeitar, o homem pode ter te abandonado, ter te agredido, o homem pode ter dito: essa família não é mais minha, o homem pode ter dito muita coisa ao teu respeito, mas Jesus dá valor à sua alma, Jesus dá valor à sua vida, e Ele está dizendo: tenha fé em mim, entregue a sua vida a mim, porque eu sou a fé que vai te sustentar até a consumação dos séculos. A fé dos sinais e maravilhas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. Alguns vão receber o dom da fé. Sabe o que é isso? Dom de sinal e maravilha. Você já viu por acaso um sinal maravilhoso de Deus? E aí você tem que parar e pensar: qual é o tamanho da minha fé? A parábola da mostarda diz, do grão de mostarda: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirá esses montes e eles se moverão. Sabe o que é isso? Nós precisamos desenvolver o dom, o poder da fé, dos sinais e maravilhas. Fique de pé em nome de Jesus. Deus quer te levantar com uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária para te encorajar, para você vencer as barreiras da sociedade e continuar pregando e executando aquilo que Deus te deu para fazer. Você foi chamado para isso. Receba nesta manhã o dom da fé. E eu não falo da minha vida, mas eu vou trazer só um exemplo. Eu pregando numa tribo indígena, fazendo uma ação missionária numa tribo indígena no Nordeste lá do Brasil. Só tem Nordeste no Brasil, né? Eu acredito, né, Jesus? O povo nordestino é tão bom que tem espalhado no mundo todo. Mas a região geográfica do Nordeste, no Brasil. E eu estava nessa tribo indígena, e eles tinham feito magia para descobrir aonde eles iam cavar o poço. Eles passavam fome e necessidade, eles viviam numa serra gigante, um monte enorme, eles viviam no topo. E o pajé era o líder, a gente foi lá. Centenas de índios. E ali, a gente disse que ia tentar levar um poço para eles, porque não adiantava levar quilos de alimento. Eles iam cozinhar como? Teve um índio que disse para mim: não adianta você trazer cesta básica, eu vou cozinhar o feijão com o quê? Não adianta. Então a gente precisava trazer solução, a gente pensou em trazer um poço. E era caríssimo. Caríssimo, porque eles precisavam furar metros e metros e metros de rocha sólida para poder ver se encontravam uma fenda de água. Então eles fizeram magia negra. Eles trouxeram toda a obra negra para determinar o lugar que o poço seria, porque ali teria água. Escute isso. E o que aconteceu? A gente esteve lá, Deus proveu os milagres, a gente conseguiu recursos, a gente chegou lá, evangelizamos no dia seguinte. Mas no dia de cavar o poço, cavou uma fenda, não jorrou água. Cavou outra fenda e não jorrou água. Já tinha rolado 27 metros de perfuração. E a equipe profissional chegou para a gente e disse assim: se continuar furando aí, vocês vão perder o dinheiro todo. E eu sei que vocês são uma obra missionária e eu não quero que vocês percam o dinheiro. É melhor a gente escolher outro lugar, porque aqui não vai dar água. Foi diagnosticado que ali não daria água. E aí a gente foi e escolheu outro lugar, e ali Deus fez jorrar com poucos metros. Porque Deus não dá glória a ninguém que não seja a Ele. Mas escute isso, até aí, tudo bem. Eu naquela tarde não aceitei a condenação daquele terreno.
E eu me sentei sozinha, não sabia que tinha gente me olhando. O pajé estava me olhando, escondido. E eu fui sozinha para aquela região e eu fiquei lá naquele poço e eu olhei para ele e eu fiquei: Senhor, Tu fez jorrar água da rocha. Senhor, Tu fez jorrar água da rocha. Senhor, eu não aceito obra de magia. Eu não aceito nada que não glorifique o Teu nome, Senhor, que jorre água deste lugar. E fui embora. No outro dia, quando a gente chega para evangelizar aquele povo, o pajé chega para mim e diz: venha cá, venha cá, venha cá. Eu fiz o que foi? Venha ver. Pegou uma pedrinha e jogou no poço. Ele disse: sabe o que é isso? Água. Eu vi você orando, e esse poço não tinha água, mas hoje algo impulsionou meu coração para vir aqui neste poço e jogar a pedra para saber se aquela oração tinha surtido efeito. E a água está neste poço, e eles me provaram com a bomba tirando a água. Sabe o que é isso? A fé para sinais e maravilhas. É para isso que Deus te chamou. Não é para minha glória não, irmão. Isso é para a glória de Deus. Estou lhe dizendo que se isso aconteceu comigo, que sou carne falha, humana, pode acontecer com você também. Deus pode usar a sua vida. E uma fé, só para a gente não deixar passar despercebido, é a fé da obediência ao credo. A fé para obedecer o que a palavra diz. A fé para obedecer o que é nos dado pelos pastores. A fé para obedecer à doutrina. Assim como o apóstolo Pedro disse em Atos do Apóstolo 2,42. A obediência à palavra de Deus é o dom da fé. Se tem alguém aqui que se afastou da fé, se tem alguém aqui que precisa ser revigorado pela fé, se tem alguém que precisa receber o escudo da fé novamente, isso significa que você se afastou da aliança com Jesus. Você não é salvo em Jesus. Você quer fazer uma aliança com Ele, entregar sua vida para Jesus, ou quer voltar para os caminhos de Jesus. Se você está aqui, eu vou contar até 3. E você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir até aqui, confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus caminhos e acreditando na nova vida que Ele vai te dar, te fundamentando no lugar verdadeiro, na sua palavra, e garantindo vida eterna para você. Vou contar até 3 e a escolha é pessoal. Sei que é um domingo de manhã e a gente, se olhar aqui, todo mundo é crente, mas Jesus sabe quem é e quem não é, e a escolha é sua. Eu conto 1. Jesus ama, perdoa, justifica. Eu conto 2. Se você está aqui, se afastou de Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem. Você está vindo, meu amor? Venha, minha princesa. Coisa mais linda de azul turquesa. Venha, minha linda. Eu conto 3. Tem mais alguém? Jesus, olha só que princesa. Meu Deus. Venha para cá. Tem mais alguém aqui que quer Jesus como autor e consumador da sua fé, o seu fundamento? Se você se afastou, se você quer fazer uma aliança, ou se você está com uma dracma perdida, escute isso. Dracma perdida está dentro da igreja, mas a fé é fingida. E tem que ter muita verdade, coragem e amor a Deus para sair do lugar e vir aqui. Quem entende que estava vivendo num comportamento totalmente errado. Finge que ora, finge que é santo, finge que está na igreja, finge que serve. Então, se você está aqui, é dracma perdida, escute. Deus te ama, Deus te perdoa, e Ele não quer você perdido, quer que você seja encontrado. Se você está nesse lugar e quer entregar sua vida verdadeiramente para Jesus, saia do seu lugar e venha. Eu conto 3, se tiver alguém aqui que ainda quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar aí. Receba autoridade, receba coragem. Tem mais alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Os pastores vão estar orando por essas vidas. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Que vocês vivam a abundância da fé. Que vocês vejam sinais e maravilhas através do que Jesus plantou no coração de vocês hoje. Viu? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus por estas 2 senhoras que querem entregar a sua vida a Jesus. Os irmãos, estendam a vossa mão para aqui, para a frente, só favor, nós vamos orar. Querido Deus, no nome do Senhor Jesus te agradecemos
estas duas preciosas vidas que hoje entregam o seu coração a Ti, para que Tu sejas o Senhor da sua casa, da sua vida, da sua família. Que a Tua bênção esteja sobre elas, Senhor. Sabemos que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E a partir deste momento, Senhor, que